Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar o nosso papo dentro do mundo da psicologia. Eu decidi que eu não vou passar aquela questão do ciclo das existências e a bolha do hype ainda, porque vocês precisam ver o conteúdo por inteiro para depois eu chegar e mostrar que tá ali. Primeiro eu quero mostrar o problema. Eu vou definir o problema para depois mostrar a solução, a abordagem da solução. Por isso que eu vou começar logo o iluminismo, já pegando um gancho do finalzinho do que nós falamos anteriormente, que era o começo do humanismo, todas aquelas coisas. Aí veio as ideias lá do contrato social, que eu não falei no vídeo anterior. Aí veio o Rousseau com as putaria dele lá, dizendo que a sociedade corrompe, etc. Só criando mais vitimismo e putaria. Enfim, foi isso que estava acontecendo nessa época. Então foi aí que a gente pegou. Agora a gente vai começar a fase do iluminismo, tá ok? Então aqui a gente já pode falar que existiu foi o século da psicologia. A parte do humanismo para o iluminismo foi o século da psicologia e foi onde ela mais cresceu em seus conceitos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as teorias da acepção histórica, tá ok? Vamos começar com o século da psicologia. Então vamos lá, o que foi que contribuiu para o iluminismo e o humanismo e quais são as diferenças mais marcantes entre eles? Bom, primeiro, começou a se reconhecer que a sociedade estável, em que predominava uma visão de um universo estático, um mundo natural organizado e hierárquico em que a verdade era sempre decorrente de revelações, era pura balela. E nesse mundo vivia um homem que tinha seu lugar social definido a partir do nascimento. Mais uma vez é a questão da predestinação aqui. A razão está submetida à fé como garantia de centralização do poder. A autoridade era critério de verdade e esse mundo fechado e esse universo finito refletido justificava a hierarquia social inquestionável do feudo. Aqui ele fez uma ligação entre o período feudal e as ideias de como o mundo era fácil. Simplesmente era porque era assim, acabou. Porque assim foi revelado assim, ponto, acabou. Então era muito simples as coisas. Só que com o passado, com o começo do humanismo, a zoeira foi ficando fodida. Aí já não tinha mais como segurar o povo de pensar, tipo, por que não tem resposta pra isso? Foi tipo, foi tipo isso, por que não tem resposta pra isso? Foi esse movimento que começou. O capitalismo pôs esse mundo em movimento. Aqui teve a ideia do capitalismo e, consequentemente, a burguesia, com a necessidade de abastecer mercados e produzir cada vez mais, buscou novas matérias-primas da natureza, criou necessidades, contratou o trabalho de muitos, que por sua vez tornaram-se consumidores das mercadorias produzidas, questionou as hierarquias para derrubar a nobreza e o clero nos seus lugares há tantos séculos estabilizados. Ou seja, aqui existe um movimento da burguesia para tirar os domínios das hierarquias, que não pode ser que para eles sejam por motivos capitalistas e econômicos, ou então por motivos simplesmente de conhecimento. E simplesmente, mano, os burgueses, por que eu pago 10% de taxa de uma coisa que não me dá nada, simplesmente porque eu tenho que acreditar nisso? Pode ser isso ou pode ser simplesmente por ganância, talvez. Aí a escolha é de vocês de tentar interpretar o que você acha que os burgueses estavam fazendo naquela época. Se era puramente por conhecimento e querer se livrar de coisas que não fazem sentido, ou porque eles queriam ganhar mais. Aí é vocês que decidem. Vamos para a próxima. O homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, o antropocentrismo. Agora ele não é centro mais de porra nenhuma. E depois vocês vão ver que a zoeira, quando chega em Nietzsche, aí é que fica fudido mesmo. Mas vamos lá. Então ele não tinha mais aquele modelo de antropocentrismo, passando a ser concebido como um ser livre e capaz de construir o seu futuro. O servo, liberto de seu vínculo com a terra, pode escolher seu trabalho e seu lugar social. Aqui a gente vê o livre-arbítrio tomando conta. Mas depois ele vai ser ofuscado pela própria ideia de natureza. Isso aqui é um ponto muito foda, velho, de você pensar, porque aqui existia a ideia do livre-arbítrio, aí depois esse espaço foi tomado pela natureza, de você chegar e falar, pela genética você tem que fazer isso, pela natureza do comportamento você tem que fazer isso. Foi isso que foi depois se construindo através
brecha de liberdade que teve aqui, foi iniciada uma nova coleira, que é aquilo que eu digo, uma Matrix só serve para botar outra Matrix. Então vamos lá, o conhecimento tornou-se independente da fé, os dogmas da igreja foram questionados, o mundo se moveu e a racionalidade do mundo apareceu, então com a grande possibilidade de construção de conhecimento. Até então não podia ter questionalidade, e a racionalidade daqui, ela é bem brusca no sentido de que as únicas pessoas que tinham isso daí eram os catedráticos da época e era muito restrito essa racionalidade. É isso que você precisa entender. Que a racionalidade aqui é só você poder questionar alguma coisa. Você poder questionar, ter uma voz ativa. É só isso. Agora de racionalidade não tem nada. Porque a racionalidade só quem tinha era o pessoal da parte lá dos cientistas, tal, etc. Então esse era um vácuo que existia muito grande. Que o povo só fazia regurgitar aquilo que escutava do senso comum lá. Isso aqui é um outro ponto interessante. E é com isso que a gente pode falar aqui sobre a acepção histórica. Agora que já fizemos a introdução, então a gente pode dividir essa fase da psicologia como a naturalística ou a personalística. A naturalista ou a personalística. Quando a gente fala, por exemplo, que foram as pessoas que fizeram tudo, não só a pessoa, mas gente proeminente, pessoas... O certo seria eu dizer que são pessoas preeminentes, vamos dizer assim. Pessoas fodas, que fizeram a época. Isso aqui é o começo da ideia do Geist levado para a psicologia, tá ok? Vamos lá. Então o Geist do indivíduo é que fazia as coisas andarem. Chegar lá, o Geist fudido, por exemplo, Einstein chegou e quebrou barreira. Newton chegou e quebrou barreiras. Então é uma acepção histórica no sentido personalístico, que foram pessoas que fizeram a história andar. Mas também existe a ideia naturalista. A ideia naturalista, ela levou a cabo o chamado Zeitgeist cultural, que é a cultura que o povo tá, é o que limita o conhecimento e o raciocínio e todo o progresso da humanidade. Que é o que eu vou dizer aqui. As posições teóricas populares e correntes no campo científico costumam obstruir ou interditar a consideração de novos pontos de vista. Uma teoria pode dominar uma disciplina de tal ponto que as pesquisas de um novo método ou linha de investigação ficam impossibilitadas. Aí o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tinha muita gente que tinha um conhecimento fodido, mas só que a época não comportava essas pessoas. Não existia o zeitgeist cultural para que as outras pessoas conseguissem ver isso daí. É a mesma ideia do mito das cavernas aqui, representado pela acepção histórica naturalista. Porque não existe aqui um espírito, vamos dizer assim, um espírito coletivo que possa gerar frutos. E isso aconteceu em vários momentos da história. Então isso aqui é um contraponto contra a ideia personalística. Então nós vemos aqui a teoria de Einstein, que ele dizia que o que determina o que podemos observar é a teoria. Através da teoria é que vai haver a determinação daquilo que podemos observar. E vocês já viram isso aqui, só que de um jeito muito mais fácil de se entender no Ouroboros. Qual peça que ele está falando? Que teoria que ele está falando? Ele está falando da consciência, meu caro colega. Mas só que aqui a consciência era um aspecto subjetivo, era algo subjetivo. Na minha parte de Ouroboros eu coloco a consciência num aspecto muito mais objetivo, como ela sendo um tomador de decisões. Muito ligada à inteligência, sendo ela muito mais objetiva do que a própria inteligência. Porque a consciência é juntar as peças, é abordar um problema. Então a metodologia que a gente vai usar para abordar um problema na realidade vai vir através daquilo que a gente chama de consciência. Porque a consciência é um abarcamento de sensações e experiências, vamos dizer assim. Então eu levei muito mais a fundo a ideia de teoria que Albert Einstein ele coloca, tá ok? Então vamos continuar. Por mais branda ou extrema que seja a alteração, o importante é que as espécies vivas podem adaptar-se às exigências ambientais. Quanto mais o ambiente muda, tanto mais a espécie deve transformar-se. Isso aqui, os caras do espiritismo nunca se ligaram nisso. Que isso aqui é uma fusão. Quando falamos em evolução, transformação, o ambiente fazendo as pessoas mudarem, fazer elas se alterarem, tanto fisicamente quanto
quanto internamente, o trabalho tanto interno dentro da psique quanto o trabalho externo, eles têm um senso comum dentro das leis morais, que é a fusão da conservação, da destruição e o do trabalho. Tudo isso é o que ele está dizendo nessa frase, porque as coisas elas tendem a se conservar à medida em que elas também tendem a se destruir, e também tem a existência de um trabalho, que é o meio entre a conservação e a destruição. A ideia de energia tem muito disso, que é a questão da conservação, e a destruição aqui ela é uma transformação que ela necessita do trabalho para se fazer. Você vai ver muito essa questão dentro da física. Mas só que um espírita, ele nunca pensou nisso aqui. Nunca pensou que ele estaria tão engajado na teoria da evolução sem nem mesmo ele notar isso. É como eu disse na questão lá do Einstein. Você, dependendo da sua teoria, você vai ver certos tipos de coisa e vai ser abordado o tema de certo jeito. E a gente vai terminar por aqui, porque já foram 12 minutos. Vai diminuir para 10 depois que fizer os cortes. E a gente vai continuar aqui o início da psicologia científica, que é grande pra caceta. A gente vai falar sobre o movimento mecânico e o nascimento da ciência. Então, espero vocês na próxima aula e até a próxima.